Salve a todos da paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar um versículo da palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: Aquele que me ama, ele guarda minhas palavras. Meu Pai o amará, eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aleluia. Então hoje eu queria estar falando, gente, sobre a minha live com um ateu. Não vou citar o nome do ateu por ética, tá, gente? Mas eu fiz uma live com esse ateu, tá? E nessa live, o ateu ele fez uma pergunta pra mim. Ele fez uma pergunta pra mim e ele ficou esperando a minha resposta. Quando eu respondi pro ateu, ele me olhou nessa hora. Lá, né, gente, pela live ele me olhou e ele falou assim mesmo, incrível. Era igualzinho eu. Eu pensava dessa mesma forma. Então, gente, ali caiu a ficha. Eu quase choro nessa hora, me controlei para mim não vir chorar. Mas aquela palavra ficou guardada aqui dentro do meu coração. Porque outrora ele tinha sido igual eu. Ele tinha tido a mesma fé que eu. Mas infelizmente ele naufragou na fé. Né? Mas eu creio, para Deus tudo é possível, gente. Para Deus tudo é possível. Deus ele é maravilhoso, ele ama os ateus, ele ama todas as classes de religiões, tá, gente? Ele não faz acepção de pessoa. Mas a Bíblia é bem clara quando ela diz assim mesmo: aquele que me ama, ele guarda minhas palavras, e meu Pai o amará. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Jesus está falando quem é que ama ele. Você pode pensar, quem é que ama Jesus? É aquele que ora bonito, é aquele que prega bonito, é aquele que fala bonito? Não, gente. Quem ama Jesus é quem guarda as suas palavras. É quem guarda os seus mandamentos. É esse que ama Jesus. E ele disse, eu também o amarei. Meu Pai também o amará. E viremos para ele. E faremos nele morada. Jesus quer fazer morada na tua vida. Ele te ama, né? A Bíblia diz que, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, ele tem falado através do Filho. Isso o escritor de Hebreus capítulo 1, lá no versículo 1, do capítulo 1, versículo 1, ele diz isso. Deus falou de muitas formas, de várias maneiras, aos pais, através dos profetas. Para nós, nesses últimos dias, ele tem falado através do Filho. Como é que Jesus fala com a gente? Porque, segundo o escritor de Hebreus, todos os dias ele fala conosco. Através da palavra de Deus, gente. O cristão, ele tem um hábito de ler a palavra. Ele tem um hábito de guardar a palavra do Senhor no seu coração para que ele não venha pecar contra Deus. Então, gente, como é que a gente não vai naufragar na fé? Né? Temos um exemplo aí dessa pessoa que se desviou. Mas nós, como é que a gente não vai largar? O escritor de Hebreus vai dizer, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, mas ele assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12. Aleluia. A gente não vai nunca desvanecer se a gente olhar para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Porque se a gente olhar para o homem ou para alguém, a gente vai cair. Foi o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus vai a ter com eles ali, né, naquela madrugada, e os discípulos começaram a pensar que era um fantasma, quando Pedro disse, Senhor, se for o Senhor, manda que eu vá ter contigo. O Senhor Jesus mandou que Pedro fosse. Pedro foi caminhando sobre as águas. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que ele sentiu o vento forte e ele começou a afundar. Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, estava normal, mas quando veio o vento forte, ele desvaneceu. É o que tem acontecido com muita gente nesses últimos dias. Tirou o foco de Jesus nessa caminhada. Eu nunca tirei meus olhos de Jesus, eu nunca botei a minha confiança no homem, eu nunca olhei para o homem. E vem vento forte, meu irmão. Para mim e para a tua vida vem vento forte. O Senhor Jesus disse que o homem sábio e prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram vento, bateram com impacto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. O que veio sobre a casa?
vento forte, chuva, desceram rios, então o vento vai estar ali. E o que é o vento? São tribulações, são aflições da vida. Mas é nessa hora que a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Como o escritor de Hebreus disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Crente fiel não tira os olhos de Jesus. Meu irmão, ele está passando por pedrada como estava Estevão, mas a Bíblia diz que ele olhou para o céu, né? Olhou para Deus, olhou lá para o céu e viu Jesus em pé à direita de Deus. Ele estava levando pedrada, mas ele não estava dando pedrada em ninguém. Ele morreu por Jesus, mas ele não lançou pedra em ninguém. Assim é um cristão. Ele vai levar pedrada, mas ele não vai dar pedrada em ninguém. Ele vai apanhar sozinho. E ele não vai tirar os olhos de Jesus. E ele não vai desvanecer. Foi por isso, gente, que hoje tem muitas pessoas que entraram para o ateísmo. Por quê? Tiraram os olhos de Jesus. Mas são pessoas que Deus ama. Tá, gente? São pessoas que Deus ama também. Bartimeu. A Bíblia diz que ele estava ali, à beira do caminho, a mendigar. Jesus ia saindo de Jericó. Aquela multidão. Bartimeu ouviu que era Jesus e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coisa que nem os israelitas conseguiram ver ali. Bartimeu, que era cego, viu. Pela fé. Ele viu que Jesus era o famoso descendente do rei Davi. Olha a palavra dele, Jesus, filho de Davi. E a multidão começou a repreender ele, para que ele viesse se calar. Mas cada vez mais ele clamava. Sabe o que é clamar? Chamar alto, clamar, exclamou, ele clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que o Senhor mandou chamar o Bartimeu. E o Senhor vai dizer para ele: o que quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Jesus vai dizer para ele: a tua fé te salvou. Aleluia. Jesus não só curou o Bartimeu, como Jesus salvou ele. Jesus tem um prazer em salvar. Então, meu irmão, não tira os teus olhos de Jesus. Continua olhando para Jesus. Não desfoca o teu olhar. O crente, ele é assim, meu irmão. Aonde ele chega, ele fala de Jesus. Ele é até chamado como louco, né? Muito cristão por aí, ele pena igual eu. Porque eu sou assim, meu irmão. Onde eu chego é só falando de Jesus. Hoje mesmo eu vinha falando com uma jovem ali. Ela queria vender a casa dela. Ela chegou pra mim dizendo que ela queria vender a casa dela. Eu vinha conversando com ela e ela falou: poxa, irmão, eu quero vender a minha casa por conta disso, daquilo outro. E eu, na mesma hora, entrei. Minha irmã, entrega a tua vida para Jesus. E ali eu já fui logo... O crente é assim, meu irmão. Ele não perde oportunidade, não. Quem chegou perto dele com algum problema, com alguma dificuldade, ele já vai logo entrar com o evangelho, né? Morreu alguém ali. Ele tá indo ali para algum lugar e morreu alguém na frente dele ali. O que ele vai fazer nessa hora? Quando o povo chegar ali, tá vendo só, olha, tá vendo como... É assim, meu irmão. A gente sai, mas a gente não sabe se a gente vai voltar, porque a gente tem que estar com Jesus. Aí o crente já vai logo evangelizar. A vida do crente é falar de Jesus. Ele não tem tempo para estar falando da vida de ninguém. Ele gosta de estar falando de Jesus. Agora de Jesus ele fala mesmo, irmão. De Jesus ele fala mesmo. Então é isso que Jesus quer, meu irmão. Ele quer que a gente olhe para ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Jesus, foi o único que conseguiu cumprir os 3 ministérios: de rei, sacerdote e profeta, tá? Ele era rei porque ele era o famoso descendente do rei Davi. O cego de Jericó sabia disso. Ele era sacerdote porque Deus já tinha mostrado para o salmista Davi, Salmo 110, e jurou o Senhor que ele não se arrependerá, que tu és um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque. Também ele era profeta. Ninguém conseguiu esses 3 ministérios. O rei Saul foi querer oferecer sacrifício, uma obra que só o sacerdote poderia ter feito. Ele não esperou ali Samuel. Ele perdeu o reinado dele. E perdeu tudo. Porque ele foi querer fazer uma coisa que não era para ele fazer. Rei Uzias saiu uma lepra aqui na testa. Ninguém conseguiu os 3 ministérios. Só podia ser rei e profeta.
Mas rei, sacerdote, profeta se cumpriu em Cristo. Então entrega a tua vida para Ele. Começa desde agora, olhar para Jesus. Não olha mais para os problemas da vida. Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele passou por luta, por aflições, mas hoje ele está lá sentado, à destra do trono de Deus. É Ele que é o nosso sumo sacerdote. Todo mundo sabe que sacerdote tem vários, mas sumo sacerdote só era um. E hoje em dia, assim, somos vários sacerdotes, né? Tem muitos sacerdotes de Cristo, de Deus, mas sumo sacerdote só temos um, que é Jesus Cristo de Nazaré. E eu agradeço a todos.